Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos de volta com o nosso estudo bíblico. E hoje vamos falar sobre o segundo Adão. Como eu falei na semana passada, estávamos falando sobre a nossa natureza que ficou inclinada para o pecado por causa de Adão. E hoje, falando sobre o segundo Adão, é o nosso tema. Então, Deus precisava de um novo cabeça de raça, como eu disse, porque Adão manchou, ele que seria a matriz de onde viria todos os homens perfeitos. Então, Deus precisava de um novo cabeça de raça, de uma nova matriz, de uma nova reprodutora. O primeiro Adão, ele é natural, o segundo é espiritual, conforme 1 Coríntios, capítulo 15:47, melhor dizendo. O que Jesus veio fazer? Essa é a pergunta. Ele não veio apenas nos perdoar dos nossos pecados. Jesus não veio apenas nos tirar de uma condenação eterna que já estava determinada por causa do pecado de Adão. Quando nos reduzimos o evangelho apenas a isso, tiramos uma parte gloriosa desse evangelho do reino de Deus. Jesus veio fazer o que Adão não podia fazer. Adão comprometeu a imagem e a semelhança de Deus. Ele tornou uma matriz reprodutora defeituosa. E isso tinha que ser consertado. Então Jesus veio para ser um novo cabeça de raça, para gerar homens semelhantes a ele, com perfeição, porque ele reflete a imagem de Deus. E diferente do primeiro Adão, nunca pecou, é o que diz a Bíblia. Jesus nunca pecou. Jesus nunca veio trazer apenas condições melhores de vida a esta terra, como muitos têm pregado. Porque se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, conforme 1 Coríntios 15:19. Romanos 8:29 diz: porque o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. Para que nós estamos predestinados? Estamos predestinados para ter um corpo semelhante ao de Cristo. Esse é o sentido da predestinação. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo sadio, um corpo que não terá doença. Por esse motivo é que precisamos nascer de novo, como está em João capítulo 3, que é um texto muito conhecido de todos. Precisamos ser gerados em Cristo para poder obedecer a Deus. Para poder obedecer, temos que nascer de novo, por causa da nossa natureza. Porque ao nascermos, nós não somos só espíritos, né? Ou melhor, não somos só espírito. Ainda estamos vivendo em corpo, que é carne, e é por esse motivo que há a guerra com a carne. Essa guerra com a carne, ela não para, ela continua depois da conversão, né? Mesmo depois de salvos. O novo nascimento não anula o velho. A diferença é que agora, em nosso homem interior, existe, dada por Deus, uma capacidade de obedecer. Essa capacidade é dada por Deus.
Muito bem. Então, muitos ensinam que não vamos mais ter problema com a carne. Isso não é verdade. E você que é convertido sabe que não é. Na experiência você sabe que não é. Mesmo depois de convertido, você continua tendo luta com a carne. Ainda somos carne, com capacidade dada por Deus. No novo nascimento podemos vencer a inclinação da carne. Essa é a vantagem que temos depois de convertido. Se Jesus nos ensinou a orar para não cair na tentação, é porque a possibilidade existe. Se a possibilidade de cair não existisse, jamais Jesus teria mandado fazer isso. Não teria nem sentido. Estamos esperando a redenção do nosso corpo, onde no futuro o pecado será exterminado, conforme nós vemos na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Antes éramos filhos da desobediência, agora filhos da obediência por causa do novo nascimento. Entendeu? Então, o que mudou? O que mudou foi a capacidade de obedecer. Isso foi o que mudou, né? Isso ficou, agora nós temos uma ajuda. O que mudou da velha aliança para a nova aliança? Essa pergunta precisa ser respondida. Na velha aliança, Deus deu uma lei. A lei, não sendo obedecida, gerava maldição. Era isso que gerava maldição, era a desobediência da lei, que era a consequência. Com essa incapacidade do homem obedecer, que o homem tinha, gerava consequência. Cristo veio para cumprir a lei. Mateus 5,17. E aí então, o fim da lei é Cristo, conforme Romanos 10 e verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que coisa interessante, né? E o que significa o fim da lei é Cristo? Significa o cumprimento da lei e não a exigência dela. Cristo cumpriu por nós. Aqui o fim de uma lei específica é apresentado aqui. O fim de uma lei específica é apresentado aqui, né? E um começo de uma outra lei. Esse aqui é interessante, mas muitos ensinam não há mais lei, que não há lei nenhuma mais depois disso. Em minha opinião, aqui está um grande equívoco, porque quando lemos na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 12, o que nós encontramos? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O Velho Testamento havia uma lei e a quebra da mesma gerava maldição. Ou seja, a consequência da quebra. No Novo Testamento temos uma lei, a lei de Cristo. E a quebra gera consequências. Ou seja, gera maldição dessa nova lei. Como diz alguém que não tem mais maldição e não tem mais lei? Não é isso que a Bíblia apresenta. Então vamos ver. Um exemplo disso é a punição de Ananias e Safira, que morreram por mentir.
Se isso não é punição, não é quebra da lei, não é maldição, o que é então? E o Novo Testamento está cheio de exemplos para nos avisar. Não há apenas esse. Não deixou de haver lei. O que temos é uma nova lei. O novo nascimento não anula o velho. A inclinação da carne não acabou quando nos convertemos. A diferença é que quando nos convertemos, Deus nos deu uma nova natureza capaz de vencer a velha natureza pecaminosa, a inclinação da nossa carne para o pecado. Agora nós temos esse auxílio e nós conseguimos obedecer, conseguimos vencer, é possível vencer a carne. O texto de Colossenses diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Colossenses 3 e verso 5. Então veja você que o texto aqui diz que é você que tem que fazer a natureza morrer. Não diz que Cristo faz tudo só. Você agora tem um entendimento, você agora tem capacidade de desviar-se do pecado, de tomar decisão, de fazer o certo. Então, como diz algumas pessoas, que agora isso não existe mais. Então, eu acho que existe um entendimento errado da Escritura. Deus só nos manda fazer o que nós somos capazes de fazer. Porque se Deus nos desse uma ordem que fosse incapaz de ser realizada, então Deus estaria sendo injusto. Mas Deus é justo, Deus é santo e Deus é bom. Nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo eu volto ainda com a segunda parte desse mesmo tema, para que o nosso vídeo não fique muito longo. E aproveitando aqui, peço a sua oração por mim. Irmãos, orem por mim, preciso muito da oração de vocês. Quem mexe com a área de libertação precisa de muita cobertura espiritual. E eu oro por vocês. Então, até o próximo vídeo, na autoridade do nome de Jesus. Até lá, em nome de Jesus.